Vai acabar minha bateria aqui, tá? Eu vou avisando os irmãos. Gente, boa noite. Novamente, né? Boa noite. Nós estamos numa série de palavras aqui na igreja sobre você na verdade. O nome da nossa igreja é Verdade que Liberta. E o apelido dela é Verdade Igreja. Nós tivemos 4 palavras nessa série. Hoje é a 4ª, a última. E na primeira palavra, nós falamos sobre uma igreja apaixonada. Essas 4 palavras fazem parte do DNA da nossa igreja. É como nós queremos ser. Uma igreja apaixonada. Pode colocar aqui o slide, que deu trabalho para fazer e ficou bonito. Pode passar ali. Só dou stop nesse vídeo aí, ó. E passar o slide. Isso. Coloquei aqui para vocês verem junto comigo. Não, tira o vídeo. Tira esse vídeo. Bota o primeiro slide da palavra. Isso. Tira este vídeo, bota o primeiro que eu quero que eles vejam. Vou dar um stop aí. Isso. Aqui, eu fiz questão de colocar para vocês acompanharem junto comigo tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? Então nós falamos sobre uma igreja apaixonada, para lembrar você como o nosso DNA, apaixonada por Deus e a sua palavra, apaixonada pelo próximo, apaixonada pela missão, apaixonada pela vida. Isso é uma característica nossa como igreja nesta terra. A segunda característica é uma igreja sarada. Coloca ali para eles. Igreja sarada. Isto. Sarada como, gente? Espiritualmente, que busca restauração e cura interior, que busca cura física e mentalmente, que busca construir relacionamentos saudáveis e reconciliadores. Uma igreja sarada de tudo quanto é tipo. Isso faz parte do nosso DNA. Nós temos que buscar essa cura, sermos sarados em Deus. E semana passada nós falamos sobre uma igreja santa. Igreja santa, destaquei aqui que é uma igreja separada para Deus, mas que não exclui as outras pessoas, que tem uma pureza madura que começa no coração e se reflete nas ações. Uma igreja que busca viver uma vida santa, servindo como testemunho para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja vencedora. Então nós vamos para a última parte, né, dos nossos fundadores, contando a história da Verdade Igreja. Sempre a palavra de Deus foi tão forte no que a gente nasceu assim. É a essência da nossa vida, a verdade que liberta. Assim, muito especial, isso é forte para a gente. Quando as pessoas chegam agora e dizem assim, a igreja é a verdade que liberta. Mas para nós, a verdade que liberta tem uma história, né? Foi algo que transformou realmente, que nós presenciamos e vendo de uma forma muito especial. Deus sempre se moveu e revelou os sonhos do seu coração. E continuou sendo assim nos locais de implantação das igrejas. Ele indicou os locais, levantou os obreiros, muitos hoje pastores. Instituiu os primeiros cultos, os estudos bíblicos, os retiros, as experiências de libertação, de cura. Aquele Deus que se manifestava em Matelândia estava presente também nas cidades sede das novas igrejas, a Verdade que Liberta. Por conta da fé, amor e dedicação dessas pessoas, a história de muitas outras tem sido mudada, pela vida de Deus que se move através de cada um. Olhando para toda essa trajetória, desde lá do início, a gente conclui como Deus esteve nessa história. Como é da vontade de Deus expandir este evangelho. E hoje, olhando para toda essa história, né? Tantos anos já, tantas igrejas, como essa pequena semente se multiplicou, e está se multiplicando ainda. Em tantos lugares que a gente vai e vê a verdade que liberta. E muito mais do que isso, quando a gente conversa com as pessoas, a gente sente isso, que a verdade libertou, que Jesus entrou na vida delas, que elas também amam a palavra. Então
é muita alegria, é muita gratidão a Deus, é muito louvor a Deus, a Ele mesmo a glória, porque não pode haver mérito nenhum de homens, a não ser que Deus realmente estava escrevendo uma história de uma sementinha, hoje se tornou, né, a verdade que liberta essa igreja, que tantas pessoas já estão fazendo parte, talvez tantas ainda farão. Deus continuou fazendo a sua obra e a coisa foi caminhando e as cidades vizinhas também começaram a tomar corpo. Nós olhamos e entendimos que o nosso chamado era falar de Jesus e do amor de Deus. E nunca tivemos a intenção de termos uma igreja, de termos um momento para ser divulgado, uma religião. Nunca foi a nossa intenção sempre foi proclamar Jesus e as coisas surgiram mais como uma necessidade humana. Só que a gente foi caminhando e a gente percebeu que não uma religião, mas um relacionamento com Cristo que Ele havia nos ensinado precisava ser proclamado. E entendemos o nosso chamado que não devia ser apenas para as pessoas que estavam ali, os nossos amigos, mas tantos outros que tinham a possibilidade de serem alcançados. E então começamos trabalhos nas cidades vizinhas, de modo efetivo. E esse trabalho foi crescendo, foi caminhando e está hoje sendo estendido a tantas cidades e tantos outros lugares que eu sei que Deus tem preparado. Eu olho e entendo com clareza que Deus nos chamou para cumprir com a grande comissão. Ele disse para os seus discípulos, isso está para nós ainda, olha, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a nossa vocação, é poder cumprir com aquilo que Deus nos mandou cumprir, independente do nosso bem-estar, independente do nosso conforto, independente das coisas que nós olhamos. Ai de nós se não estivermos comprometidos com aquilo que Cristo se compromete. Se Ele se comprometeu a tal ponto de dar a vida dele por esta causa, como nós poderíamos ficar aquém disso? E as nossas vidas foram dedicadas a isso e estamos indo para esse propósito. E eu quero desafiar você, que é parte dessa congregação. Você foi chamado para algo mais do que simplesmente estar sentado e participando e se alegrando com aquilo que Deus tem para você. Você foi chamado para entrar no reino, usufruir o reino, mas foi chamado para implantar o reino. Meu desejo é que você possa ser impactado por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E se a coisa vale a pena, meu irmão, vale a pena se ela continua. E ela continua a partir da tua vida. Você foi chamado para fazer a mesma coisa que a gente fez. Nós pagamos um preço para poder começar essa visão maravilhosa que Deus colocou no nosso coração, de fazer a verdade que liberta de Cristo ser conhecida por todos. Mas isso não pode ser só por nós, isso tem que ser a sua missão de vida, isso tem que ser o seu chamado, isso tem que ser o desafio que você recebe do Senhor. E quando você recebe isso, não olha mais para a tua própria vida, tem algo muito maior, algo muito mais profundo que está pulsando hoje. E o meu desafio para você é que os campos, eles são grandes e precisamos de muitos operários. E cada um é chamado para fazer aquilo que sabe fazer. E ele dizia assim, olha, vocês preparem a bagagem de vocês e vocês vão. E eu vou acrescentando e eu vou abençoando vocês no caminho. E conforme vocês vão experimentar algo que vai ser maravilhoso. E hoje a gente tem se alegrado com aquilo que Deus já tem feito. Mas a gente sabe que isso é só o começo. Tem tantas coisas que ainda precisam ser construídas. E você, meu irmão, é desafiado. E eu quero ser voz de Deus nesse momento na tua vida. Você é chamado para continuar essa obra. E enquanto tiver pessoas nessa terra que ainda não ouviram a verdade, que não foram impactados por esta verdade que liberta, você deve ser um testemunho, você tem que ser um atalaia, você tem que ser um proclamador disso. E a sua vida tem que ser esse testemunho. E meu irmão, meu desejo é que enquanto nós estivermos ainda aqui, essa nossa geração possa ser alcançada. E quando a gente partir, a geração futura possa ser alcançada por pessoas que possam ser marcadas por essa mesma paixão, por esse mesmo sonho, esse desejo de levar a verdade que liberta as pessoas e levar as pessoas à liberdade através do conhecimento da verdade. Irmão, Deus lhe abençoe
E como disse ele, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, enquanto nós estivéssemos envolvidos nesta obra. Enquanto estiver uma obra para ser feita, Ele vai estar conosco, nos abençoando para tornar essa obra completa. Deus lhe abençoe e lhe capacite. É a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Oi. Eu faço questão de dizer, porque eu sei que tem pessoas novas aqui que não acompanharam toda a série, né? E nós tivemos os fundadores da igreja, e os meus pais são um deles, desse grupo que lia a Bíblia demais. Hoje de manhã, eu estava num amistoso de futebol. Se você perceber, estou com uma marca aqui na minha cara, tomei um pé alto no meio da cara, uma chuteirada, estou com a cara vermelha aqui. E eu estava falando um pouquinho da história da nossa igreja e convidando as pessoas, né, para estarem aqui. Teve um momento que eu falei lá para lá a gente estava cutucando lá, né? Eu não sei se ele veio, será que veio? Deixa eu ver se veio. Não consegui ver ele ainda. Mas eu me lembro que hoje de manhã eu saí do campo e eu estava glorificando a Deus por duas coisas. Falei, Deus, eu te agradeço, primeiro, por poder brilhar a tua luz de alguma maneira aqui dentro, junto daqueles homens que estavam comigo, tentando levar um pouquinho da palavra e tal. E te agradeço também por ter um momento para buscar saúde, para minha vida, para lazer, ter esse momento que é muito importante. E eu faço parte da primeira turma de crianças da igreja. Lá atrás nós temos o play que nós chamamos de escolinhas, onde as crianças estão recebendo uma porção da palavra de Deus na linguagem deles. E um dia, estas pessoas que leram a Bíblia demais, eles foram libertos pela verdade e eles começaram a tentar falar para a gente que era criança. Então a gente ia para uma sala da casa, enquanto os adultos ficavam na garagem, compartilhando algo mais de adultos. E hoje eu digo para vocês, eu estou aqui porque eu recebi uma semente. E não foi uma semente de alguém que falou algo extraordinário para mim. Foi porque me falaram sobre isso aqui, ó. Me compartilharam a palavra de Deus. Estas verdades entraram no meu coração e eu levo com elas desde criança, aonde eu for. Eu tenho entendido cada vez mais a nossa missão, também juntos como igreja. Então, no nosso DNA, nós falamos de ser uma igreja apaixonada, sarada, santa. E hoje eu quero falar para vocês sobre ser vencedora. Pode passar ali já o slide para frente. Acho que vai destacar ali o vencedora. Mas eu quero falar para vocês sobre vencer. Há muita concorrência aqui no nosso mundo, né? Só que sempre que se fala em vencer, a gente foca sempre não, né? Não vamos generalizar tanto, mas na maioria das vezes, a gente foca em ser melhor que alguém. Ou ser melhor que todos. Ser o número 1 do ranking. O vencer remete a isso, a fazer algo. Geralmente é isso, não é tudo. Mas o nosso vencer aqui dessa terra, da nossa visão, ele nos mostra nós mesmos como foco. Nós estamos no foco quando vencer se trata da gente. É a minha capacidade, é a minha força, são as minhas habilidades, as minhas vitórias. Só que o vencer de Deus, gente, é um vencer na verdade. O vencer de Deus, ele nos tira do foco e coloca Deus no centro. Tudo passa por Deus através de Jesus Cristo e é manifestado a nós através do Espírito Santo de Deus. Para você entender um pouco melhor disso, segundas-feiras temos classes. Todo mundo que está vindo aqui nas classes, a classe do fundamento, a classe de identidade, tem se exposto à palavra, não é, Fernando? A gente não fica aqui mostrando o nosso conteúdo, né? A gente mostra o que a palavra de Deus fala. E é maravilhoso ver a palavra de Deus falando com você quando você deseja ouvir o que ela tem para te dizer. Então venha nos estudos bíblicos. Então nesse tipo de vencer de Deus, o perder é ganhar.
É uma lógica meio estranha, mas basicamente, no final das contas, é isso. No vencer de Deus, o perder é ganhar. Como assim, pastor? Olha comigo o que diz Filipenses no capítulo 1, no versículo 21. Vamos colocar aqui para vocês. Pode voltar o slide aqui, Evandro? Eu anotei uma coisa que eu não anotei no papel aqui, que me veio depois. Que no nosso vencer é eu no foco e o resultado é que a gente pode ter sucesso em tudo, mas no final sempre tem assim algo que a gente não se sacia, nunca se satisfaz. Então é falho. A gente parece que nunca vence, nunca tá bom, você sempre quer mais. No vencer de Deus, Ele é o foco. O resultado é que Ele é perfeito. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é sempre melhor Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, e ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nessa terra que morrer é lucro para alguém, gente? Quando ele está endividado e ele morre e as dívidas ficam para a família pagar? Isso é lucro? No reino de Deus, Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Que tipo de visão Paulo está vivendo? Como ele estava vivendo nessa terra? Paulo está tendo uma visão de Deus das coisas. E quando você tem uma visão de Deus das coisas, viver é Cristo, morrer é lucro. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25. Aqui é Jesus falando, e Jesus fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Gente, você não tem que largar tudo que você está fazendo e viver só na igreja. Não se trata disso. Pode me olhar como exemplo. Eu sou um pastor, mas eu também sou um professor de educação física. Eu trabalho há mais de 20 anos em escola com crianças de 1 a 15, 16 anos de idade. Eu jogo bola, eu vou viver minha vida aí fora. E eu não sou pastor ou filho de Deus só quando eu venho na igreja. Em todo momento nós somos filhos de Deus, cristãos, e procuramos seguir a palavra de Deus. Isso é você ganhar a sua vida, porque você encontra o propósito. Você encontra o propósito não é só ficar dentro da igreja o tempo inteiro. A gente vem aqui para se reunir, para a gente se focar na palavra, para ter um direcionamento, buscando juntos a direção de Deus. Mas é lá fora, aonde estão os perdidos, que eu e você temos que levar essa luz, essa esperança. Não é que tudo vai dar certo, mas se você estiver do lado certo, sempre vai dar certo. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas vamos seguir e você vai entender um pouquinho mais para frente. Sabe, tem uma frase que diz assim, quando se trata de vencer na educação física ou em qualquer esporte. Meus alunos falam bastante isso quando eles perdem o jogo. O mais importante é competir, participar. Sabe, eu entendo quando alguém falou essa frase, o que quis transmitir para a criança: conforto. Mas deixa eu te falar o que eu disse para os meus alunos. O mais importante não é participar. O mais importante é dar o seu melhor. Porque não adianta participar de qualquer jeito. Sabe como que eu vi isso na escola? As crianças iam jogar queimada. E ela tinha medo de tomar bolada e se achava ruim para jogar nos outros. Sabe o que ela fazia? Ela vinha assim na linha do centro e deixava a pessoa acertar ela. Porque daí a pessoa via que estava fácil e não jogava forte. Aí ela pegava a bola, faceira. Eu vou pegar a bola e é a minha vez de jogar. Agora eu vou jogar a bola. Ela queria tanto aquela bola que ela deu a vida dela no jogo só para pegar a bola e ser a vez dela. E eles começaram a fazer isso. Aí eu falei, você entendeu que você morreu para pegar a bola só para jogar? Ela, o que tem? Eu falei, o que tem que é 1 ponto a mais para o adversário. E isso é derrota para o teu time, não só para você. Aí ela disse, mas o mais importante é participar. Tá certo desse jeito, gente?
Você não vai querer um cara desse no teu time, né, Jorginho? Quem é o competitivo não quer, ainda cobra os outros. E lá na escola, eu falo para as crianças, aquelas que são competitivas, ei, você tem que ter paciência com quem não é. Ajuda ele a melhorar, porque ele está no teu time. Se ele jogar melhor, teu time está melhor. E pro preguiçoso, eu falo, ei, aprenda com quem é competitivo. Porque você pode fazer melhor, não pode? Então faça o seu melhor. Se esse é o seu melhor de verdade, beleza, é até aí que você pode ir. Mas continue evoluindo, continue evoluindo. Mas vocês percebem como há uma artimanha de Satanás, numa brincadeira de criança, para dizer, o mais importante é participar. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você está aqui nessa terra só para participar? Ou você está aqui para vencer? Deus te fez vencedor. Mas é ser um vencedor de verdade, vivendo a verdade. Isso é ser um vencedor. O vencedor do mundo é aquele que está por cima, aquele que é melhor que os outros. O vencedor de Deus é aquele que está embaixo dos outros, aquele que serve, aquele que se dispõe para servir ao próximo, como o nosso mestre fez. Jesus, ele morreu na cruz e ele disse, ei, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Filho de Deus que criou tudo isso aqui, a gente não é nem digno de pisar nessa terra. Ele veio aqui e ele disse, ei, eu vim para servir. Agora ele diz, vai e leva essa vitória para o próximo. Leva essa boa notícia. Para os meus alunos eu digo, o mais importante é dar o seu melhor, porque tem coisas que eu não posso falar lá. Mas para vocês eu digo, o mais importante é agradar a Deus. O mais importante é agradar a Deus. Quando eu tinha 7 anos de idade, começaram a me falar dessa palavra. E eu fui crescendo, ouvindo aquela palavra, mas os meus pais não me excluíram do mundo. Eles tinham cuidado com muitas coisas, mas eu cresci em campeonato, estando com os meus amigos. Festinha eu não queria nem saber. Eu brigava para ir em campeonato, chorava para ir em campeonato. Uns irmãos meus queriam ir em festa de aniversário, daquilo tudo. Eu não, eu chorava e eu ainda dizia aquela frase: vocês não querem me deixar? Eu podia estar me drogando, bebendo, mas não, estou fazendo esporte. Aquele drama, né, para tentar, né? Algumas vezes deu certo, outras não. Mas eu aprendi que o mais importante é agradar a Deus. Eu vou te dizer que eu passei a minha infância recebendo esta palavra, e a minha adolescência vivendo esta palavra, e a minha juventude, agora eu não sou mais jovem, vou para 43 anos no mês de maio, buscando essa palavra. Eu vou te dizer, eu não busco ela por causa de uma religião. Isso aqui é um relacionamento com Deus, isso aqui é diário, isso aqui é para a vida. Buscar a Deus em oração, buscando com os irmãos. E quando a gente se expõe a isso daqui, algo começa a acontecer na gente. Mas como eu estava compartilhando com o irmão no Café dos Homens, se a gente for com um coração, se achando bonzão, eu vou ler isso aí, quero ver o que acontece aqui. Sabe, você vai ler e vão ser letras. Mas se você for com um coração pequenino, humilde, dizendo: Deus, eu quero que você fale comigo através dessa palavra. Por favor, vou me expor a ela, fala comigo. Você vai começar a ler e parece que as letras dela vão sair e vão entrar aqui no teu coração. E parece que os teus olhos se abrem, você começa a enxergar o que está escrito e que estava a vida inteira talvez na tua empresa aberta e você não via. Você olha para essa palavra e o Espírito da verdade, ele vem e ele te revela, ele abre os teus olhos e você começa a entender. E você entende que o mais importante é agradar a Deus e que Deus te fez um vencedor. E um vencedor em Deus, a Bíblia diz que é mais que vencedor. Cutuca alguém do teu lado e fala assim, ó, um vencedor em Deus é mais que vencedor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá na carta que ele escreveu para os Romanos, no capítulo 8, no versículo 35.
Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição? Será que isso vai te separar do amor de Cristo? Será que a fome te separa do amor de Cristo? Será que a nudez, o perigo, ou até a espada, alguém querendo te matar, vai te separar do amor de Cristo? Paulo diz, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é ser mais que vencedor. Vai ter fome? Vai. Vai ter nudez? Talvez vai faltar algumas coisas para você se vestir. Umas roupas que você gostaria. Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter perigo? Vai. Talvez vão te ameaçar de morte, como ameaçaram a minha família por causa dessa palavra? Vai. Mas ele diz que nós somos mais do que vencedores. E nada disso pode nos separar do amor de Deus. Isto é ser mais do que vencedor. Sabe o que é ser mais do que vencedor? É quando, além da vitória diante dos desafios da vida, sempre tem um algo a mais. Você vence, só que aquela situação traz um aprendizado que te edifica. Você alcança um sonho, mas as provas que você passou te fazem crescer. Você passa talvez por um momento de dor, mas aquilo te fortalece e te direciona melhor. Talvez você passe por uma derrota, mas aquela derrota te forja. Isso é ser mais que vencedor. Se você passa por alguma derrota na vida e você passa, quando você olha para trás, não tem só a vitória daquilo que você estava lutando, seja o que for. Tem gente que luta para ter finanças melhor, tem gente que luta para ter saúde, tem gente que luta para realizar sonhos, tem gente que luta para cuidar melhor da sua casa e conquistar tantas coisas e ter grandes momentos. Sabe, muitas vezes você tem derrota para chegar até lá. E quando você vence, você não se sente só vencedor, você se sente mais que vencedor, porque toda a caminhada que você passou te gera uma bagagem que faz você crescer, ou você pode ficar mais ferido ainda e não querer mais vencer em nada. Chega, muito esforço. Mas a derrota, ela vai te forjar. Use a derrota da vida para te forjar, para te tornar mais forte e mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é passar por provas e ser aprovado. Ou seja, é passar por provas. Não vai ter moleza. Só tem vitória quem tem lutas e batalhas. Só tem vitória quem vai competir. Eu digo isso para os meus alunos. Não quer ganhar? Um aluninho meu falou assim: eu não queria ganhar, eu não quero brincar dessa brincadeira. Ele tem autismo, né? Algumas coisas ele não entendia. Aí ele falou assim: eu não quero brincar dessa brincadeira é muito chata. Daí eu falei: fulaninho, por que você não quer brincar? Eu sei que é porque ele perdia toda hora, né? Ele não queria brincar. Aí eu falei assim: você não quer brincar porque você perde, né? Ele falou: se você quer saber mesmo, é isso mesmo. É porque eu perco sempre e eu não quero mais brincar disso nunca. Daí eu falei assim: mas você quer ganhar? Sim, eu quero ganhar sempre. Eu falei: mas se você não estiver disposto a perder, você nunca vai ganhar. Porque a vitória está dentro daquele jogo. Só que lá também tem a derrota. E se você não usar a derrota para aprender, você não ganha nunca. Ele nem deu bola para mim, virou as costas, continuou. Só que, passado alguns anos, eu com o mesmo discurso, hoje ele está no 4º ano, eu dou aula para ele desde 2. Ele já sabe lidar com essas coisas. Ele aprendeu. E é maravilhoso ver o desenvolvimento do próximo. E principalmente quando você vê que Deus te usou para lançar uma sementinha na vida do outro. Gente, isso é ser mais que vencedor.
não é fazer só a minha parte como professor, mas é tentar ajudar um pouquinho a mais. Você se sente mais que vencedor em Cristo Jesus. Se é do modo do mundo, você vai olhar para você e vai dizer, eu sou muito bom. Só que você conhece o quão ruim você é. Você conhece tuas falhas, o teu egoísmo, tua ignorância. E se você conhece a palavra de Deus e você está centrado nela, você não olha para você. A vitória não passa por você, a vitória passa por Ele. E por isso que alguns jogadores falam, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E lá no jogo, ó, só palavrão, só batendo nos outros e pancadaria. E glórias a Deus no final, glórias a Deus. Glórias a Deus nada, irmão. Sai fora. Ser mais que vencedor. Tem lutas, tem batalhas. Está passando por lutas e batalhas? Continue firme, irmão. Continue firme. Só tem luta e batalha quem está buscando a vitória. Amém? Quem está buscando vitória? Glória a Deus. Agora, uma pergunta para você. Como se sentir mais do que vencedor se eu estou passando por um divórcio? Como se sentir mais do que vencedor se estou lutando contra a depressão? Como se sentir mais que vencedor se eu estou enfrentando um câncer? Eu enfrentei um esses dias aí. Cortaram minhas costas de novo. Graças a Deus não tem mais nada. Arrancaram tudo. Já estou descosturado, já está colando. Mas talvez você ainda está enfrentando. Como se sentir mais vencedor se eu estou lutando contra o pecado todos os dias? E estou perdendo. Como se sentir mais vencedor se eu perdi um ente querido? Como se sentir um vencedor quando tudo parece que está errado? Parece que eu estou fazendo tudo certo e o cara vem lá e me incomoda. Como se sentir vencedor ao ver a sua família ser pega por um grupo terrorista e ser morta publicamente, porque você negou a fé em Jesus Cristo? Você não negou. Você sabia que tem países ainda que isso acontece? Eles ameaçam as pessoas de negar a fé em Jesus Cristo. Esta palavra que nós temos aqui, ó, liberdade de usar. E eles falam, tá vendo esse buraco? Isso aconteceu na Coreia. Eu vi o pastor Juliano Som contando testemunho. E eles abriram o buraco e falaram assim, ó, você e toda a tua família vão ser enterrados vivos se você não negar Jesus. Então nega. E eles não negarem e serem enterrados vivos nos dias de hoje. Isso é uma vitória que tem que ter uma visão divina para enxergar. Isso é viver para Jesus. Isso é morrer, que é lucro. E eles ali sendo enterrados, um pai ou uma mãe, um deles começaram a puxar um louvor, glorificando o nome de Deus, enquanto eram enterrados vivos. Me lembra Estevão também, na Bíblia, quando quiseram apedrejá-lo, enquanto ele tomava pedrada das pessoas, ele dizia, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Isso é ser mais que vencedor, é muito mais. Aos olhos deste mundo, talvez essas coisas são derrotas, mas aos olhos de Deus, esta é a fé que vence o mundo. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 16, na parte B, final do versículo 33. A Bíblia diz assim, ó, no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Sabe, as pessoas pensam que vitória é não ter problemas, não ter aflições. Mas olha o que diz 1 João no capítulo 5, versículo 4 e 5. A Bíblia diz assim, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você quer ter vitória? Comece por aqui, tendo fé no Filho de Deus. Eu não sei como é que foi no Café das Mulheres, mas no Café dos Homens tivemos homens aqui aceitando a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. E celebramos. Somente aquele que crê em Jesus, Filho de Deus. Comece buscando a Jesus. Fala aí, eu quero buscar vitória na minha vida. Eu preciso me aproximar desse tal de Jesus. E olha o que diz lá no final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, na parte B do versículo 10. Diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por isso que Jesus disse que quem quer ganhar a sua vida perde. E quem quer perder por ele ganha. Porque se a gente for fiel até a morte, a gente vai ganhar a coroa da vida, a vida eterna. Então, além da Bíblia nos garantir, gente, que passaremos por estas aflições, também nos garante esta vitória. Mas ser mais do que vencedor é além das vitórias. Sempre tem algo a mais. Deus não deixa você só com a vitória. Tem algo a mais. Essas dificuldades, essas aflições que talvez você está vivendo hoje, vão te forjar para coisas além das vitórias. E vão te levar num nível mais amplo de uma visão de maturidade em todas as áreas da tua vida, se você deixar Jesus ser o primeiro. Por isso que eu faço assim. Porque Ele é o primeiro. Está aqui na minha Bíblia nova. Ele é o primeiro. Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata dele. As grandes batalhas, meus queridos, podem gerar um nível mais amplo de relacionamento com Deus. Sabe o que aconteceu com Jó, sofrendo um monte de coisas? A Bíblia diz lá em Jó 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra versão diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora de contigo andar. Jó sofreu um monte de coisas, mas depois de tudo isso, Deus estava com Jó, diante de todas as dificuldades. Vai lá e lê o livro de Jó, se você acha que está sofrendo, se você acha que está resmungando demais, vai lá e lê o livro de Jó até o final. É meio longuinho, mas lê até o final, persevere. O final é muito bom. Depois de tudo isso, você dirá, eu venci só as dificuldades. Eu não venci só as dificuldades, mas eu cresci no meu relacionamento com Deus. Se você persevera, você se aproxima de Deus. Sabe, as pessoas desesperadas, elas correm mais para Deus. Ela fala, meu Deus, a minha vida está uma desgraça, meu Deus, está tudo ruim, meu Deus, eu preciso de você. E ela clama o infinito, ela clama o impossível, ela clama o milagre. E depois que passa, ela se aproxima mais de Deus. O problema são aqueles que falam, tá bom Deus, você já me deu o que eu queria, agora tchau, eu vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito. E uma hora ou outra elas voltam para clamar a Deus. Tinham 3 caras chamados Ananias, Misael e Azarias. Alguém lembra deles? Lá na Babilônia, um rei deu nome para eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor para servi-los, porque eles eram do povo de Deus. Ele jogou eles numa fornalha de fogo tão quente que os soldados que foram jogar eles lá dentro morreram. Eles 3. Daqui a pouco eles olham lá dentro e falam, ei, não foram 3 jogados lá dentro? Por que nós estamos vendo 4? Foram lá presos, amarrados. E a Bíblia diz que eles saíram de lá, eles não tinham nem cheiro de fumaça. E não tinham mais aquilo que prendia suas mãos. Ei, eles enfrentaram uma prova de fogo na fornalha. Você está passando uma prova de fogo? Só que no final o fogo só teve poder apenas para queimar aquilo que amarrava eles, aquilo que prendia eles. O Senhor não nos faz passar por momentos de fogo à toa. Ele nos faz passar por estes momentos
porque Ele tem um propósito. E Ele não nos faz passar sozinhos. Ele está conosco. Jesus estava lá dentro com eles na fornalha. E depois de tudo isso, passar por fogo, a nossa visão é ampliada. E a gente vive coisas além das vitórias. Quando você passar pelo fogo, o Espírito de Deus vai estar com você. Você vai sair livre das amarras. Aquele fogo só vai ter capacidade para te libertar daquilo que está te prendendo, porque você vai ser forjado. Isso é ser mais do que vencedor. Vai ter aflição, mas você vai perseverar. Eu notei algumas frases para você aqui. Nossa fé é provada porque Deus quer tirar o melhor de nós e nos tornar uma igreja mais do que vencedora. Isso faz parte do nosso DNA. Nossa fé é provada porque Deus quer tirar o melhor de nós e nos tornar uma igreja mais do que vencedora. E depois das lutas, além de ter vencido, você será tratado por Deus. Você terá sido trabalhado por Deus, terá o seu caráter forjado e será mais parecido com Jesus. E por último, eu quero destacar 3 pontos para vocês de características daquilo que nós cremos como uma igreja de Jesus nessa terra. E o primeiro é na vitória em Cristo. Nós acreditamos na vitória em Jesus Cristo. A vitória é garantida através de Jesus. A Bíblia diz, em Romanos no capítulo 8, no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós cremos que a vitória está em Jesus. Jesus pagou o preço. Por isso você vai ver o crente orando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Ele pagou o preço e nós somos vitoriosos é nele, não passa por nós, passa por Ele. Segundo ponto que nós cremos numa fé inabalável. Cremos que a fé nos capacita a superar desafios. Ei, vai ter desafios. Nem todos você vai passar bem por eles. Alguns você vai passar muito mal. E aí eles vêm de novo. Mas nós temos uma fé que nós não temos essa força para fazer muitas coisas. Mas Deus tem. Nós cremos que a fé nos capacita. Olha o que diz 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já lemos. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ter uma fé inabalável não quer dizer que você não vai se abalar nunca quando vem problemas, porque você está sendo trabalhado, mas você crê. Como eu disse para o irmão no Café dos Homens, ei, a verdade de Deus é imutável, ela vai sempre ser a verdade. Agora, se eu ou você vamos praticar quando tivermos aflições, aí vai depender do dia. Mas se a gente não conseguir, gente, a gente tem que se manter crendo em Deus, que Deus sabe o que está fazendo. A gente tem que crer. Eu contei, acho que durante esta série, quando a minha filha tomou querosene, né? Gente, minha filha foi quase morrendo para o hospital. E ali, não foi uma super fé, porque eu sou super. Aquilo ali foi uma fé sobrenatural de Deus sobre a minha vida, que crer que Deus ia salvar a minha filha. Não sou eu, mas a minha parte é dizer: Deus, eu não consigo ver solução, mas eu acredito em Ti, Deus, só Você, só Você. Isso é uma fé inabalável nele. Então nós cremos nisso. E o terceiro e último, nós cremos como uma igreja vencedora na esperança eterna. Nós não estamos vivendo aqui à toa, só para participar aqui, mas nós vamos jogar mesmo lá na eternidade. Negativo, meu querido. Aqui nessa igreja, nós temos esse DNA da palavra de Deus, de ter esperança que é uma eternidade, mas que durante esses dias na terra, a gente vai usufruir, a gente vai se divertir, a gente vai celebrar esse momento, a gente também vai trabalhar, a gente vai ter provas, mas a gente tem uma missão. A gente tem que levar a boa notícia para o próximo. A gente tem que convidar as pessoas para ouvir a palavra, para fazer um estudo bíblico, para vir num café, para vir se expor a isso daqui. Por quê? Porque esta verdade liberta. Você na verdade não é você na nossa igreja, é você na verdade que liberta. Como a pastora disse aqui nos vídeos, verdade que liberta não é só o nosso nome, é algo que somos nós. É a história, é a palavra de Deus que nos liberta. Nós cremos nessa esperança eterna, sim, que vamos ceiar com Ele, que vamos estar para sempre
com Ele, mas temos uma missão aqui. Nós temos a certeza de uma vitória no final. E isso nos dá esperança, mesmo que enterre a nossa família, por causa da fé. Mesmo que talvez a gente sofra com muitas coisas nessa terra, muitas aflições, mas a gente permanece firme nele, com uma fé inabalável, crendo que em Jesus nós encontramos vitória. Olha o que diz Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz, você tem? Ó, guarda aqui, ó. Guarda. Não deixa o inimigo vir roubar a tua esperança. Não deixa o inimigo vir tirar a tua fé. Não deixa o inimigo vir dizer que você é um perdedor, que você é ovelha negra da família, essas coisas. Não deixa o inimigo vir dizer que na tua vida não dá nada certo. Ei, tome a melhor decisão da tua vida. Deixa Jesus ser o centro. Deixa Ele ser o centro. Ele diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas é você que tem que crer. Nada do que eu falar aqui vai mudar a tua vida. Apenas a tua resposta é que vai fazer você mudar ao que eu estou falando aqui. A tua resposta ao que eu estou falando aqui é que vai te transformar em uma pessoa mais que vencedora. Quando você disser, Deus, eu preciso de Ti. Não sei nem como começar, não sei nem como falar. Só estou aqui. Só estou aqui. Se ajoelha no teu quarto. Chora tuas pitangas. Abra teu coração. Deixa Deus falar com você. Não ouve nada. Obedeça. O Café dos Homens rendeu. Eu disse para outro irmão assim, meu irmão, se você não entendeu, obedeça. Obedeça. Se você não sentiu nenhum arrepio, nenhum mover, obedeça. Obedeça. Porque no final das contas, você vai usufruir sim do que Deus tem de melhor para você. Talvez o melhor dele não é o que você está esperando, mas Ele te fez para ser mais que vencedor. E para concluirmos, queremos ser uma igreja apaixonada, sarada, santa e vencedora. Por isso que minha esposa e eu dedicamos nossos dias, além de cuidar dos nossos filhos e um do outro, a cuidar de uma igreja, porque nós cremos que Ele nos amou primeiro. E a gente se esforça, para ser apaixonado. A gente se esforça para ser sarado e proporcionar momentos de cura na igreja. A gente se esforça para poder ter santidade e que haja harmonia e que a gente cuide da nossa comunhão. A gente se esforça. A gente se esforça para ser vencedor. Essa é a palavra esforço. Mas a gente não quer se esforçar sozinho. A gente quer compartilhar esse esforço com vocês. Porque é maravilhoso. É um privilégio poder servir aos meus irmãos em nome do meu Pai. É um privilégio. E no final das contas você sai cheio. Você sai renovado. E você se sente vencedor. Mesmo que você perdeu um monte de noites de sono. E está todo mundo dormindo bem e só você dormindo pouco. As pessoas olham, às vezes minha esposa fala, esse homem dormiu só 3 horas, como ele está sorrindo tanto? Porque eu fiquei feliz de ter completado uma missão, e como eu digo para os irmãos aqui, eu estou tentando dormir mais quando eu estou completando algumas missões, mas gente, mesmo às vezes sem dormir para fazer algumas coisas para Deus, a alegria que está no coração é muito maior do que qualquer cansaço. Que vive em tudo, uma igreja que vive em tudo o que faz este DNA da verdade e de verdade, e uma noiva preparada para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que aguarda o seu retorno. Você quer fazer parte disso? Então eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Há uma canção que diz ao vencedor. Eu quero convidar você a ouvi-la enquanto você fala com Deus. Feche os teus olhos e tenha um momento com Deus aí. Esquece a pessoa do teu lado. Nós passamos lutas, provações. Declaramos. Declare Ele. Se renda agora, diga:
Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Nós declaramos: Tu és Senhor, Tu és vencedor, Jesus. Aquela cruz não impediu Jesus de nos salvar. As dores, apanhar por nós, não o impediu de dar a sua vida. O medo da dor daqueles pregos nas suas mãos não o impediram. O medo daquela dor dos pregos nas suas mãos não o impediram de pagar o preço por nós, de fazer um sacrifício. Esse é o Filho de Deus. Diga hoje: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero ser essa igreja apaixonada, sarada, santa e vencedora. Diga para Ele: Jesus, eu estou passando por essa aflição. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso de Ti, Jesus. Vem sobre a minha vida, para que eu possa ser uma pessoa mais do que vencedora. Mas eu quero te convidar agora a dizer: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o vencedor. Eu reconheço que o Senhor venceu por mim. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo. Jesus Cristo vive, e Ele não se esqueceu de você. Ele voltará para te buscar. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Independente das circunstâncias, independente das tribulações, nós somos mais do que vencedores. Espírito Santo de Deus, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que Tu tens algo maior para aqueles que desejam mais, Pai, nessa noite. Eu quero orar junto com os meus irmãos. Queridos, se você está aqui nessa noite e você deseja convidar Jesus Cristo para ser o seu único Senhor e Salvador, se você quer dar o primeiro passo de fé na tua vida para dizer: eu quero começar certo, eu quero começar colocando Jesus no centro da minha vida. Se você está aqui e você sentiu esse chamado no coração, eu quero te convidar a vir aqui à frente e nós vamos orar com você. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é um dia de dizer: Senhor, eu estou aqui. Seja o centro da minha vida. Há alguém aqui neste lugar. Amém. E esse segundo apelo que eu quero fazer para você é que talvez em algumas áreas da sua vida você tenha se sentido um perdedor. Talvez você tenha sentido que você tem lutado muito mal. E você quer dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero lutar melhor. Eu quero reconhecer diante de Ti que eu sou um vencedor, mas eu quero lutar melhor. Quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração e repetir aí no teu lugar mesmo uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor me fez para ser vencedor, mais do que vencedor. E nessa noite eu te peço ajuda para que eu possa lutar bem diante das batalhas que eu tenho enfrentado no meu dia a dia. Jesus, seja o centro da minha vida, seja o centro das minhas batalhas, porque eu sei e reconheço
que só em Ti eu tenho a verdadeira vitória. Desejo ter uma fé inabalável no Teu nome e no Teu poder. Que eu possa ser esta igreja apaixonada, sarada, santa e vencedora para cumprir os Teus propósitos nesta terra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você puder, queria convidar você a abraçar uma pessoa aí do seu lado, ou alguém. Dá um abraço nela, fala: que bom, meu irmão, que bom caminhar com você neste lugar. Abraça alguém aí que você sentir. Sabe, Deus nos fez para caminhar sozinhos. E eu sei que algumas pessoas estão nos visitando. Eu quero que você tenha a liberdade de você escolher onde você quer ficar. Você é muito bem-vindo aqui. Nós queremos caminhar e te ajudar a encontrar a verdade através da palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, se você não gostou de alguma coisa, meu irmão, fique à vontade. Vá para outro lugar e continue buscando a Deus em outro lugar até que você se encaixe em algum lugar que você goste. Porque o perfeito você não vai achar. Mas aqui a gente tem uma característica própria. Nós temos essa mania de levar as pessoas a lerem a Bíblia. Uma mania de fazer estudos bíblicos para as pessoas serem libertas através da palavra de Deus. E nós vamos continuar insistindo até que Ele venha. Se prepare para aquilo que Deus tem para nós nos próximos dias. Crie expectativas no teu coração. Mas mais do que isso, olha para os irmãos que estão do teu lado com o olhar de Cristo. Porque quando eu quero que o meu irmão seja vencedor, eu também me torno vencedor, porque nós somos um. É igual na queimada. Se eu não ajudar a melhorar o meu coleguinha, o meu time também vai mal. E assim a Bíblia diz num corpo. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem. Como é doído uma dedada numa quina. Parece que dói o corpo inteiro. E assim nós, como família em Cristo, temos que nos ajudar a sermos apaixonados. Nós temos que nos ajudar a buscarmos cura, para ser uma igreja sarada. Nós temos que nos ajudar, nos advertindo em amor para a edificação, para sermos uma igreja santa. Mas também temos que ajudar uns aos outros a sermos melhores, para sermos mais do que vencedores. Quarta-feira, eu quero te desafiar a estar aqui conosco no Super Hub. Nós tivemos na semana passada, retrasada, foi maravilhoso esse momento. É às 8 horas até umas 9h30, um momento de pequeno grupo, de abrir o coração, ou não, você que sabe. Se esforce, esteja aqui conosco, tenho certeza que vai valer a pena. Amém, glórias a Deus. Amém, que palavra abençoada, né? Então encerramos a nossa série com chave de ouro, com essa palavra tão forte, que vem de encontro ao nosso coração. Queridos, quando Jesus morreu, Satanás comemorou. Ele achou que tinha vencido Jesus, o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele toma as chaves da morte lá no inferno e ele vence a morte. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você esteja passando hoje, na sua casa, com a sua família, talvez você está passando um momento difícil, mas ser vencedor não é sobre o que você tem, ou o que você é, ou o que você está fazendo, mas é sobre quem Cristo é. Então tome posse dessa verdade, olhe para a sua vida sobre uma ótica de Cristo, que eu tenho certeza que você vai ter força, coragem, ousadia. Não deixem as pessoas dizer quem você é, ou quanto você é vencedor ou perdedor, não. Não é sobre o que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas sobre o que Cristo diz ao nosso respeito. E Ele diz que nós somos amados, queridos, aceitos e mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra poderosa que é capaz de nos mover de lugar. Senhor, eu não conheço os corações aqui, mas o Senhor conhece no mais íntimo. Senhor, o Senhor sabe o
quanto cada um aqui se sente vencedor ou perdedor em alguma área da sua vida. E só o Senhor pode mudar essa realidade nos corações. Por isso, Pai, que cada um aqui tenha a revelação da Tua palavra nessa noite. Que essas palavras fiquem no coração e na mente deles nessa semana. E que eles possam olhar a vida, as conquistas, as derrotas. Senhor, afinal de contas não é sobre o troféu que nós vamos erguer, mas sobre a jornada em que nós vamos caminhar contigo. Senhor, nos mostra de uma maneira clara como que o Senhor vê as nossas vidas, como que o Senhor vê, como que nós temos andado até aqui, para que nós possamos olhar para Ti com fé, com ousadia, crendo, Senhor, que vamos vencer sim as lutas na nossa vida, vamos vencer sim as dores, vamos vencer sim, Senhor, os gigantes que se apresentam para nós. Mas mais do que isso, vamos permanecer confiantes na Tua palavra, em quem Tu és. Nós Te agradecemos por essa palavra nessa noite, e nós declaramos que nós somos mais do que vencedores sobre toda doença, somos mais do que vencedores sobre toda a armadilha de Satanás contra as nossas vidas. Somos mais do que vencedores sobre tudo que o inimigo se levanta contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos filhos. Somos mais do que vencedores sobre todo o levante de Satanás contra a nossa vida. Somos mais do que vencedores. Senhor, quando o inimigo diz que nós não podemos, somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou primeiro. Nós tomamos posse dessa verdade, levamos para a nossa semana e declaramos que em Cristo nós já vencemos todas as batalhas da nossa vida, no nome de Jesus. Amém? E que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até quarta-feira, aqui no Super Hub. Não falte, venha estar conosco nesse momento de comunhão tão precioso aqui na igreja.